E na próxima vez possam estar presentes, que ajude-nos, Pai, a ter a mente aberta para ouvir a Tua palavra, não somente, mas como coração, Pai. Nos ajude, Pai, a não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas continuar reto, Pai, seguindo o Teu caminho, Pai, nos Seus mandamentos. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé para vir adorar com a gente. Dando início a essa nossa conferência, vamos declarar que tudo que temos é do Senhor, que a casa está pronta para receber mais dele, para receber mais adoração, para receber mais do Espírito dele, mais do mover, mais do agir. Amém?
sedentos por Ti, sedentos por ver a Tua palavra, Pai, ansiosos, Pai. Quebranta nossos corações, Senhor. Nos toca, Pai, que venhamos sair diferente de como entramos. Estamos declarando, Pai, que estamos ansiosos para que o Senhor venha, para que o Senhor nos leve para junto de Ti. Pai, que nesse local, Pai, possamos sentir um pedaço, só um pedacinho de como é em cima contigo. Desça, Pai, fale conosco, venha como brisa suave. Fale conosco, Pai, é isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Então, gente, vou pedir para vocês que vocês abram em 1 Pedro 1, 13 a 16. Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. É extremamente necessário para a nossa vida, ao longo da nossa vida e tal, que estejamos com os olhos e ouvidos abertos, porque muita gente vê, mas não enxerga de verdade, e não ouve, e ouve, mas não ouve de verdade. Então é importantíssimo que nós sejamos totalmente ao contrário disso e escutamos, porque assim... que a gente possa colocar toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia, assim, confiar ao Senhor aquilo, confiar que Deus tem um plano para nós e que Ele está conosco, que nos protege e nos guia cada dia. E uma coisa importante também da santificação é que a gente se santifica a cada dia. Como a gente pode santificar? A gente pode ler a palavra, nós podemos jejuar, podemos louvar. A oração, que é a conversa diária com Deus. E oração é como conversar com um amigo seu, um amigo íntimo, um amigo próximo. Conversar com intimidade. É uma coisa extremamente necessária para nós. Agora, vamos orar, gente. Oremos. Senhor, muito obrigada, Pai, por todas as coisas que você faz por nós a cada dia, por todo o livramento, Pai, por todas as coisas, Pai, por estar nos protegendo, Pai, por já ter nos protegido e pela sua proteção futura também, que a gente possa estar atento, Pai, que podemos ouvir, Pai, que podemos guardar a palavra no coração e na mente, que sejamos o ID, Pai, que a gente espalhe as boas novas, Pai, que é o Teu Evangelho, que possamos, Pai, estar cada dia mais próximo de Você. É isso que te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Agora, Ministério de Louvor, vamos. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé de novo, para estarmos declarando que o nosso general é Cristo. Pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é
nave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nos perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Deus. Muito obrigado por tudo. Vem estar agora, Senhor, tocando nos nossos corações, para nos levantarmos e falarmos e agradecermos o Seu nome, Deus, nesse lugar. E estarmos em oração, em adoração ao Seu nome, Deus. Vem estar com cada um de nós e com essa conferência que vai acontecer. E amanhã também. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome.
Cercado Ele está, no trono Ele é o Rei da glória. Um novo cântico entoado dos céus ao Rei dos Reis. Levou sobre si as nossas dores, ferido de Deus, se entregou por mim. Digno é o Cordeiro que foi morto, a Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte Ele venceu. Ele venceu. Os seres viventes proclamam sem cessar: só Ele é santo. 24 anciãos lançam suas coroas diante do trono. Se prostram perante ao que vive para todo sempre.
o Cordeiro que foi morto. A Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Diga o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Senhor, muito obrigado, porque Teu sacrifício fez com que nós pudéssemos estar aqui, Pai. Pudéssemos Te adorar, Te exaltar e Te engrandecer, Senhor. Muito obrigado, porque o Teu sacrifício fez o véu ser rasgado, o que nos impedia de chegar a Ti, Pai. Os nossos pecados foram perdoados por Teu sacrifício. Muito obrigado, porque podemos exaltar, podemos adorar, Senhor. Podemos ter acesso livre a Ti, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe. Muito obrigado, Senhor. Continua falando conosco no restante dessa noite, em todos os dias de programação, Senhor. É isso que eu te peço, desde já te agradeço. Amém. Os irmãos podem se sentar. Chama o irmão Lucas Meireles. Passa a palavra para ele da noite. Graças e paz, meu irmão, minha irmã, da Igreja Presbiteriana do Rio da Prata. Vocês estão bem? O friozinho chegou, né? Mas o louvor deu para dar uma esquentada. O pessoal tá juntinho aqui, juntinho ali. É porque tá frio, né? É isso? Beleza. Então é isso aí. Esse aqui é melhor trocar? Vamos trocar então. Alô, som. Esse aqui tá melhor mesmo. Então, eu pedi pro pessoal colocar o púlpito aqui embaixo, que eu vou precisar enxergar ali em cima. A gente vai usar o slide para poder dar essa palestra aqui para vocês nessa noite, né? Vai aparecer aí também? Ah, tá show. Mas agora estou aqui embaixo, precisa subir não. Mas tudo bem? Você poderia abrir aí sua Bíblia, por gentileza? Em Colossenses, capítulo 2. Já pode projetar para mim, por favor? Miguel e Natália estão ali em cima. Vão nos ajudar nessa noite. A gente está aqui mais uma vez, esse ano, né, na nossa segunda conferência. Louvado seja o Senhor por isso. De fato, tudo isso aqui acontece debaixo de muita oração, né? É uma dificuldade tremenda nós estarmos aqui, visto que a gente não ignora, né, o poder transcendental do mal e muito menos o do bem, né? E nós estamos aqui porque Deus, ele é extremamente maior e supre todas as nossas necessidades. Nós estamos aqui debaixo de muita luta. Cada um de vocês estão aqui nessa noite, chegaram aqui com muita dificuldade, lutas essas que vocês não conseguiram nem enxergar, mas vocês talvez não tenham sentido na pele, porque o guarda de Israel os preservou. Mas de fato isso não é um segredo para nós. Nós sabemos que para chegar aqui e ouvir uma palavra de Deus, uma palavra que livra, uma palavra que cura, uma palavra que é direcionada pelo Espírito Santo, a gente sabe que no dia a dia, na vida, né, vai acontecer muitas lutas. Nessa noite nós vamos tratar de um tema que tem a ver com essa questão da separação que nós devemos ter com o mundo. A palavra santo, nós já aprendemos bastante aqui na Igreja Presbiteriana do Rio da Prata, que ela significa separado. No ano passado eu tive aqui a oportunidade de pregar também dentro desse capítulo. Fizemos aqui uma exposição de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Nós falamos bastante a respeito dessa questão da santidade. Hoje, entretanto, nós falaremos de Colossenses. Nós pegaremos um plano de fundo, né, uma base, para poder tratar de um assunto que está muito em voga para nós nos dias de hoje, mas que tem uma raiz milenar, que é a questão do pensamento humano, das correntes de pensamento, das ideias. Queria pedir, já puder aí compartilhar o slide ali, vamos ler aqui. Enquanto eu leio aqui, você pode colocar. Você vai colocar o que ali? Eu estou perdido também, perdão. Você vai colocar. Vamos ler primeiro, depois ela coloca o slide. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Você pode colocar de pé, por gentileza, para nós lermos a palavra aí, depois fazemos uma oração, Deus nos direcione. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Do 8 a 11. Cuidado
que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Você poderia repetir comigo o 8, por favor? No 3. 3. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Pai de amor, nós nesse momento queremos te entregar esse estudo, Deus. Queremos pedir para que o Senhor nos direcione, para que fique claro para nós aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Amém. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por gentileza. Vamos dar início ao nosso estudo. E é um estudo bacana, que a gente vai tirar daqui muita coisa interessante. Vamos lá. Você sabe qual é a bomba mais poderosa do mundo? Nós estamos passando aqui, né? A adolescência de vocês tem sido uma adolescência atípica, visto que talvez os pais de vocês, né, muito provavelmente não tenham passado por uma pandemia e um isolamento de 2 anos. E alguns também não conseguiram ter, né, o impacto das guerras que aconteciam ao redor do mundo. Nós, porém, temos o WhatsApp, o Telegram, né, que nos coloca em contato direto, quase que direto com o que acontece na guerra e em outros países. Então vamos lá. Você sabe qual é a bomba mais poderosa do mundo? Ele falou que Hiroshima e Nagasaki. Foi uma das bombas mais poderosas do mundo, né? Matou 39 mil pessoas no momento que ela explodiu e deixou 100 mil pessoas mortas até o findar dos seus efeitos colaterais. Foi uma bomba extremamente poderosa. 39 mil mortes no momento da sua explosão e 100 mil até o findar dos efeitos colaterais. Porém, você pode passar o slide para mim, por gentileza, mais uma vez? A gente vai aprender agora qual é a bomba mais poderosa do mundo. Pode passar, por favor. Volta, isso. Então, olha lá, Hiroshima e Nagasaki foi uma bomba de Hiroshima e outra em Nagasaki, né? São 2 locais do Japão. Porém, ela atinge 15 quilotons, 39 mil mortes e 100 mil mortes até o final do seu efeito colateral. Outras bombas já foram inventadas ao decorrer dos anos, né? A Trinity, a Mike, a Bravo e a pior... Natália, pode passar mais um para mim, por gentileza? A gente vai saber agora que a bomba mais poderosa do mundo não é a bomba nuclear. É a bomba das ideias. Impressionante, né? Passa mais um, por favor. De acordo com o doutor Aníbal Pereira Reis foi um sacerdote católico que se converteu ao cristianismo e escreveu diversos livros, foi um grande apologeta, um defensor da fé cristã no Brasil. E ele nos disse o seguinte, que a bomba mais poderosa do mundo não é a bomba nuclear, é a bomba I, que é a bomba das ideias. A bomba das ideias, ela faz com que, por vezes, o mundo, né, as pessoas, a cultura, seja recheada de ideias. E essas ideias, ela tem o poder de influenciar as pessoas. E as pessoas, através dessas influências, passam a agir da forma que a ideia começa a propagar. E essa ação gera destruição em massa. E não só destruição no âmbito físico, mas também destruição no âmbito psicológico.
Pode passar mais um, por favor. Nós vamos agora começar a tratar a respeito de algumas correntes da filosofia humana, do pensamento humano, que fizeram com que ao decorrer dos anos as ideias fossem minando a cabeça das pessoas. Sabe por quê? Porque existe um grande problema nisso. E o problema é o seguinte: a gente vê hoje, a gente consegue enxergar muito claramente os efeitos de muitas ideias, mas a gente peca, por vezes, em não olhar de onde essa ideia saiu. Ou melhor, tá com umzinho de bateria só. Beleza, mas vamos lá. Então, alô, som. Aí, vamos lá. Então, continuando, por vezes nós nos chocamos com as consequências, mas nós não nos preocupamos como as coisas elas nos atingem, né? A ideia, então, ela tem o poder de fazer com que filosofias sejam entranhadas na nossa mente. Com isso, faz com que o exercício dessas filosofias se torne um costume e, por consequência, a gente consegue enxergar depois, né, como que a humanidade, a sociedade passa a agir por conta de uma simples ideia. A primeira ideia que a gente vai falar aqui é uma ideia de um racionalista francês chamado René Descartes. Ele é tão ruim que o nome dele já é, olha, Descartes. Brincadeira, essa foi uma piada muito de tio, mas eu falei, eu vou fazer essa piada, não vou deixar essa piada escapar, tá bom? O nome dele é René Descartes, no francês, né? Mudou o microfone de novo, tá vendo aí? René Descartes. René Descartes, ele foi o pai do racionalismo francês. Interessante que o racionalismo, ele concebia a ideia de que nada, nenhuma relação, ela poderia ser verdadeira se ela não fosse pautada na razão. Acontece que essa ideia do racionalismo francês, ela parte desse princípio e ela anula um grande princípio que é um princípio cristão, que é o princípio da fé. Então a gente não consegue dizer, a princípio, que o racionalismo, as ações baseadas somente na razão. Por quê? Porque a fé, ela não só se baseia na razão, como ela supre a razão. Então a fé, ela não é algo simplesmente racional, ela é algo supra-racional. E o racionalismo, que vigorou no século XVIII, ele tinha como esse objetivo fazer com que o sobrenaturalismo fosse retirado da humanidade. O sobrenaturalismo fosse retirado do dia a dia. Como assim? A primeira coisa que tinha que se retirar na hora era o fato das pessoas acreditarem na Bíblia e nos milagres. Porque se eu pauto a minha vida na razão, como que eu vou acreditar que Deus pegou moléculas de água e transformou essas moléculas de água em moléculas de vinho? Se eu pauto a minha vida somente na razão, como que eu vou acreditar que uma pessoa que era coxa, não conseguia andar, passou a andar? Se eu pauto a minha vida no princípio racionalista francês de René Descartes, de que a razão precisa ser o pilar principal da ação humana, como eu posso acreditar que uma pessoa era surda e passou a ouvir? Então, o racionalismo tinha esse objetivo, de fazer com que as pessoas retirassem todo e qualquer princípio de fé para pautar a sua vida e as suas ações na simples razão. E nisso, a gente vê um grande problema. Por quê? Porque a gente olha a consequência do ato, da filosofia, da ideia, mas a gente esquece de onde saiu a ideia. Outra ideia, pode passar por favor, que é a ideia de John Locke. John Locke, ele rivalizou um pouco com René Descartes, porque ele traz uma ideia empirista. Nós falamos aqui do racionalismo. John Locke, ele tinha como princípio, um princípio empirista. E o princípio empirista da filosofia queria trazer para nós que as relações, elas precisavam ter uma espécie de experiência primeiro, para depois chegar até a razão. E uma das grandes filosofias de John Locke, pode passar, que a gente conhece muito bem John Locke, ele esteve até no Brasil ultimamente, que foi esse rapaz aí. Então, John Locke, ele tinha a ideia da tábula rasa. O que é a tábula rasa? Tábula seria como uma folha, né? Rasa seria branco, a tábula rasa seria uma folha em branco. Anota aí quem vai fazer no Enem, porque eles adoram essa daqui.
O ser humano é como uma tábua rasa, ou seja, ele é como uma folha em branco. Ele nasce bom, porém, ele precisa, através das suas experiências, aprender a ser uma pessoa que vai conseguir conviver na sociedade de uma boa forma. Porém, John Locke erra muito. Ele erra muito. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz, no Salmo 51, verso 5, o salmista Davi nos diz que ele nasceu em iniquidade e em pecado ele foi concebido. Ou seja, essa filosofia empirista que se pauta nas experiências e que diz que uma criança, né, como meu filho Augusto, nasceu muito bom, isso é porque ele não viu Augusto dentro de casa, na sala com os meus livros, o que ele faz com os meus livros. Né? Se você pegar uma criança, 2, e colocar num parquinho, qual que você acha que vai ser o resultado disso? Então a filosofia empirista, ela parte do pressuposto que os seres humanos todos são como uma folha em branco, e que são as experiências que vão fazer com que ele se torne pessoas boas ou ruins. Porém, a palavra de Deus, ela nos menciona muito claramente que nós estávamos separados de Deus, que nós éramos pessoas que, por conta do pecado, nos separamos de Deus. O salmista Davi diz que ele em pecado foi concebido, e em iniquidade ele foi formado. Ou seja, nós já nascemos imersos no pecado. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10. Abre comigo. Vamos ver como nós estávamos em nosso estado natural. Efésios. Efésios 2, do 1 ao 10. O que diz? Efésios 2, ali. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vamos continuar. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Até aí, tá ótimo, podemos voltar lá para o slide. Então a ideia empirista, a ideia da tábula rasa, a ideia da folha em branco, ela faz com que a gente ignore um padrão teológico e bíblico. E aí que está o problema. Porque, mais uma vez, a gente decide, por vezes, né, a gente esquece e olha para o resultado da coisa, mas esquece para a filosofia da coisa, para o que nos faz agir. Não sei qual de vocês aqui que viram o filme A Origem, de Christopher Nolan. O filme A Origem, aquele filme que as pessoas conseguiam entrar no sonho de uma das outras. E o objetivo era fazer com que as pessoas mudassem as suas ações pelos sonhos. O diretor desse filme, ele decidiu fazer esse filme, é um ótimo filme, eu recomendo, Origens, Christopher Nolan. Ele decidiu fazer esse filme porque ele viu que alguns estudos científicos demonstravam que o cinema ele tinha uma grande capacidade de influenciar as ações das pessoas. E ele quis fazer uma jogada com essa influência e demonstrar essa influência de forma cinematográfica. A princípio, eles, através de uma máquina lá do governo, eles entravam na cabeça das pessoas através do sonho para conseguir modificar as ações últimas das pessoas. Com isso, eles mudavam as simbologias dos sonhos para que as pessoas ficassem presas nas ações que eles queriam. Então, esse filme ele consegue mostrar para nós que, de fato, as ideias, as nossas ações, elas são, por vezes, direcionadas por filosofias vãs, que foi o que nós lemos em Colossenses. Nós não devemos pautar a nossa vida por essas filosofias. Não devemos mesmo pautar a nossa vida por essas filosofias. E elas tiveram porquê. Elas nasceram, elas foram criadas para servir a um propósito. E esse propósito, na maioria das vezes, era ignorar por completo a Escritura. Ignorar por completo o princípio transcendental da vida humana, que é a ligação que nós temos para com Deus. E a coisa continua, né? Após os empiristas nascem e chegam até o mundo, ainda ali após o século XVIII, o Iluminismo. E o Iluminismo
acho que eu coloquei uma imagem também dos grandes pensadores. Cadê? Passa 1, passa 2, por favor. Os iluministas, eles foram responsáveis por uma grande onda de ateísmo na Europa. E tinha do versículo também, foi mal. Mas vê. Eles foram responsáveis por uma grande onda de ateísmo na Europa, né? E um dos seus grandes expoentes foi Voltaire. Voltaire, ele era um homem convicto de que a razão era o principal pilar para que qualquer relação humana tivesse um começo, né? Acontece que Voltaire também disse, né, um dos seus discursos, Voltaire também disse em um dos seus discursos, Voltaire, aquele rapaz ali, e Rousseau é o que nós vamos falar mais para frente, é aquele dali, Jean-Jacques Rousseau. Voltaire dizia que o cristianismo, após essas filosofias iluministas começarem a ser implantadas, a filosofia baseada na razão, ele seria aniquilado da Europa em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. Acontece que aconteceu algo trágico, né, nesse sentido. Por quê? Porque a casa que Voltaire propagava essas ideias, logo alguns anos depois, se tornou um grande ambiente de distribuição de Bíblia para o mundo inteiro. Então, o iluminismo, ele tinha tinha dois principais grandes desenvolvedores, que foi Voltaire e Rousseau. Rousseau dizia que o homem, ele era essencialmente bom. Quem já ouviu essa frase? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então a gente consegue perceber aqui mais uma filosofia tão ingênua, a ponto de considerar que o homem, ele nasce bom. Está mais do que comprovado de que se você pegar uma criança normal e colocar ela somente em ambientes, né, que vão ali fazer com que ela seja uma pessoa boa, ou ambiente de educação e etc, as suas inclinações naturais, as suas inclinações pecaminosas, elas vão sempre tender para, no última análise, uma ação. Vão fazer com que ele age de todas as formas. Portanto, a gente consegue confirmar biblicamente que o homem, ele não é essencialmente bom. O homem, ele é essencialmente mau. E é isso que Cristo diz. O homem é essencialmente mau, pois do coração do homem, Mateus 15, versículo 19, porque do coração do homem procedem os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos e falsos testemunhos. Então, o iluminismo, ele tinha essa realidade de ignorar o homem depravado, ignorar o homem pecador, ignorar essa degradação do homem, porque eles negavam também todo e qualquer princípio bíblico. Outra figura desse movimento foi Immanuel Kant. Antes de Kant, eu acho que eu não coloquei uma imagem dele aí não, que estavam todas muito ruins, né? Antes de Immanuel Kant, o homem pensava antiteticamente. Lucas, o que é isso? Antiteticamente quer dizer que se uma coisa era verdade, se A fosse verdade, não poderia ser verdade. Após essa ideia de Immanuel Kant, ele escreveu o livro Crítica da Razão Pura. E nesse livro, ele estabelece o que nós chamamos hoje, e falamos aqui muito com os pais, chamado de verdade relativa. Você bem sabe que esse princípio da verdade relativa é um princípio desastroso. Por quê? Porque ele criou, ao decorrer da história, muitos movimentos extremistas que se pautavam nessas filosofias. Ou seja, a gente se assusta quando a gente vê um louco levantar a mão e falar que a raça dele é a maior de todas, mas a gente não olha para onde saíram as ideias. A gente se assusta com o resultado final, a gente olha, nossa, mas está destruído assim, mas a gente não se assusta, não olha para as ideias. E foram daqui que saíram as ideias. Outra coisa, o idealismo, outra corrente. O idealismo, ele se pautava, ele achava que a relação, o princípio da relação humana, ele se pautaria sempre com a história, a natureza e o pensamento. E desses pensadores anteriores, surgiu um pensador chamado Hegel, que foi um pensador extremamente importante para a filosofia, que ele foi buscar em Aristóteles o princípio da dialética. O que é dialética? Ele criou esse princípio de que uma tese contraposta a uma ideia oposta, que nós chamamos de antítese, se tornaria uma síntese. Acontece que uma outra tese contraposta a essa antítese se tornaria outra síntese.
E uma outra tese, contraposta a essa mesma antitese, se tornaria outra síntese. A pergunta é, onde está a verdade nisso tudo? Onde está a verdade nisso tudo? Não tem verdade. Porque uma outra tese, contraposta a uma antitese, geraria outra síntese. E por aí as coisas começavam a acontecer. Porém, a Bíblia, ela, como o pilar organizador da civilização humana, sempre teve as suas ideias pautadas em um princípio único. O nome desse princípio é Cristo. E Cristo, ele é o caminho. Cristo, ele é a verdade absoluta. Cristo, ele é a vida. Você percebe que muitos filósofos têm que surgir, muitas escolas precisam surgir para que o ser humano haja, né, os grandes movimentos façam alguma coisa. A Bíblia, ela é uma e única. A palavra de Deus, ela é uma e única. Ela está reunida no verbo. Quem é o verbo? Quem é o verbo? E Jesus é mais o quê? O que Jesus é? Cadê Jean? O que Jesus é, Jean? O E? O E? Jesus é o quê? O E? E esse evangelho é a boa nova. É isso. Esse é Jesus. Ele é o único. Ele é um só. Ele é a verdade maior. Ele é a supra-verdade. Por isso, para que você compreenda o evangelho, você não precisa ser somente racional. O racionalismo é pouco. Você precisa ser supra-racional, mais do que racional. Então é essa verdade que a Bíblia, ela revela para nós muito claramente. E por isso, essa palavra nos veio hoje para nos deixar atento. Por quê? Nós ficamos assustados com as consequências, mas nós não nos chocamos com as ideias por trás da consequência. Outro pensador, um já existencialista, chamado Søren Kierkegaard, ele foi o pai do existencialismo moderno. E ele pregava que a fé bíblica, ela era uma fé que precisava, para se converter em verdade, ser um salto no escuro. Mas o autor aos Hebreus nos diz muito claramente que a nossa fé, ela é o próprio Deus. A nossa fé, ela não é um salto no escuro. A nossa fé é um princípio lógico. A nossa fé, ela vem através por assim dizer, do colocar de Deus em nosso coração. Por quê? Porque a palavra de Deus nos menciona que a fé, sem a fé, é impossível agradar a Deus, correto? Mas ela também diz que a fé é um dom de Deus, ou seja, é dele. Só que sem essa fé, que é dele, eu não consigo agradá-lo. Então, para que eu o agrade, ele precisa me direcionar essa fé. E através desse direcionamento de fé que ele me dá, eu consigo agradá-lo. Kierkegaard dizia que era impossível você racionalmente compreender isso, e pelo contrário, essa fé seria um salto no escuro. Mas Hebreus nos revela muito claramente que esse conjunto de ideias que permeou o século XX, ele também se influenciou a música, influenciou os filmes, influenciou a história, influenciou tudo que nós tocamos. E mais uma vez eu digo, nós nos assustamos com as consequências, mas não nos assustamos com as ideias que geraram as consequências. Por isso eu digo, qual é a bomba mais poderosa do mundo? Não é a Tsar Bomb, né? 45 quilotons absurdos. Não, é a bomba aí, a bomba das ideias. E a partir desses surgimentos de escolas, começam a surgir também grandes movimentos. E um desses grandes movimentos que surgem, né, a gente não pode deixar de falar, é o materialismo dialético. E o materialismo dialético, ele nos traz a ideia de que nós poderíamos chegar a uma comunidade de classes e resolver o problema do mundo inteiro. Vocês já sabem no que isso se deu, né? Esse chamado comunismo, que veio para nós com uma tintura muito bonita, rosa, por vezes até verde e amarela, por vezes até vermelha, branca e azul, né, as cores dos Estados Unidos, por vezes até vermelho, talvez é uma cor bonita, eu não acho não, mas tem gente que acha. Então, o comunismo, ele que surgiu dessas ideias, vou repetir, a gente se assusta com a consequência, mas não olha
para as ideias. O comunismo é uma consequência dessas ideias. Vamos seguir adiante. O comunismo, ele entra... Onde o comunismo entrou, de fato, ele destruiu o país. Ele trouxe opressão, ele trouxe perseguição religiosa, ele trouxe morte, proibição da liberdade, proibição de culto. Então, o que a gente consegue concluir? Que, conceitualmente, o comunismo parece algo bonito, né? Uma junção de classe, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Conceitualmente, parece bonito. Mas, onde ele foi implantado, ele gera horror. Ele gerou horror e perseguição. E por que os cristãos são os mais perseguidos em um ambiente comunista? Por quê? Vocês sabem por quê? O comunismo se baseia numa ideia de que todo mundo é igual. Primeiro, ele retira Deus do palanque. Ele fala assim, ó, sai Deus, não existe Deus. A religião, nós vamos falar aqui para frente sobre Karl Marx, ele vai dizer que a religião é o ópio do povo. Então ele retira Deus. Então se eu tenho um Deus para adorar, para dizer que é santo, bondoso e que a humanidade é ruim, que a humanidade está cheia de pecado, está errado. O comunismo diz que não. O comunismo diz que é bom, o comunismo diz que todo mundo é igual, o comunismo diz que todo mundo merece a mesma coisa. Mas muito claramente, nós olhando para o ser humano, a gente consegue perceber isso. Então por isso que os cristãos, eles são um dos mais perseguidos do comunismo. A primeira coisa que acontece é, vamos queimar a igreja, vamos destituir todos os papas, todos os pastores, vamos acabar com tudo logo. Porque essa galera aí fica pregando que os seres humanos são ruins, primeiro, para começar. Eles ficam pregando também que a gente não deve adorar nenhum homem. E perceba que os países comunistas, eles sempre colocam uma figura de Deus, né? No detentor do poder. No detentor do poder. Nós temos mais imagens aí, estou até esquecido. A figura do Hegel e a figura do Marx. Vamos falar um pouquinho de Marx, que foi um gênio. Um gênio. Marx. Talvez todos vocês aqui não conheçam, mas muitos conhecem. Marx foi uma figura genial. Acontece que a diferença de um gênio para um jegue é minúscula. É minúscula. A diferença de uma pessoa que é um gênio para um jegue é quase que nenhuma. É quase que nenhuma. E a gente vai perceber isso muito claramente. Karl Marx, ele dizia que a religião era o ópio do povo. A ideia desse pensamento era dizer que a religião como um todo era inimiga do progresso social. Entretanto, se torna evidente para nós que a religião, ela como inimiga dessas filosofias opressoras, ela verdadeiramente se torna um impeditivo. Por quê? Porque ela diz que é um grandíssimo erro você colocar o homem como centro do mundo. Por isso, Karl Marx dizia isso muito fortemente, que o comunismo ele só conseguiria progredir se o ópio do povo, né, a doença do povo fosse jogada de lado, a religião. Eu não estou dizendo aqui que todas as religiões são boas, que todas as religiões elas têm princípios morais e éticos. Eu estou dizendo aqui que um dos princípios do comunismo era colocar de lado essa religião para que o progresso acontecesse. Porém, não foi isso que a gente viu, muito menos na vida de Marx. Passa aí para mim, por gentileza, que eu acho que tem uma... Acabou? Deixa eu ver lá. Vamos ver qual é a outra imagem. Já falar um pouquinho da história desse rapaz. Lê ali comigo, não sei se vocês conseguem enxergar. Se der uma notícia do jornal É o País. É o País. Esse jornal é um jornal majoritariamente progressista. Ele tem a sua filosofia muito bem detalhada. Só que o jornal ele não conseguiu colocar essa notícia por debaixo dos panos, porque ela começou a ser divulgada muito rapidamente, mas vocês não vão ver isso aqui em lugar nenhum, provavelmente, que é a amarga vida das filhas de Marx. Vamos contar aqui um pouquinho da história de Marx. Marx, alemão, nascido na Alemanha, né, economista, genial, tinha muita inteligência, mas como disse para vocês, a diferença de um gênio para uma anta é muito pequena, né, e ele teve 7 filhos. 4 dessas filhas morreram ainda bebê, de fome. Morreram ainda bebê de fome. Surgiram mais algumas 3. Marx não trabalhava. Marx era sustentado pela esposa que recebeu uma herança do pai. Ele casou com uma mulher muito rica. E ele começou a ser sustentado. Acontece que, muito tempo sendo sustentado, o que acontece com o dinheiro sem você trabalhar? Adivinha? Não é só hoje que acaba, não. Naquela época acabava também. O dinheiro acabou. O que Marx... Esse aqui é Marx e aquele lá é Friedrich Engels, um grande amigo dele, que também era casado com uma mulher rica e ajudava muito Marx. Marx, o que ele faz? Ele pede ajuda para esse Friedrich Engels numa carta, dizendo assim: Engels, eu preciso que o tio da minha esposa morra. Por quê? Porque ele tem uma herança e eu estou zerado. E a partir da morte do tio da minha esposa, eu vou conseguir ter uma herança e vou conseguir pagar minhas contas. Esse era a pessoa de Marx. E não para por aí. Por que ele está escrito a amarga vida das filhas de Marx? Ali tem 3.
Lembra que eu disse para vocês que 4, Marx deixou, né, não ligou, não cuidou? Claro, isso é fato, vocês não vão ouvir isso em lugar nenhum. Ele não cuidou e elas morreram de fome. Morreram de fome. Essa aqui, mais à esquerda aqui, né, minha esquerda, chamada Jenny, aos 38 anos, morreu de câncer. A única que teve morte natural. Porque as outras duas, adivinha o que elas fizeram? Se suicidaram. Se mataram. Se mataram. Mortes trágicas na vida de um homem que dizia que a religião era o ópio do povo. Que dizia que Deus era o ópio do povo. Que dizia que o comunismo, a filosofia que diz que todo mundo é igual, era a verdadeira. Essa era a vida de Marx. E não para por aí. Marx, com a sua esposa Jenny, tinha uma ajudanta dentro da sua casa. Uma amiga, ajudante, uma governanta, né? E, adivinha o que ele fez com essa governanta? Teve uma relação com ela. E essa relação foi uma relação duradoura, uma relação adúltera, duradoura. E o que aconteceu? Ele teve outro filho com essa mulher. Amiga da esposa que ia frequentar sua casa para ajudar a cuidar das suas filhas. Ele tem um relacionamento com ela, duradouro. Essa menina tem um filho. E o que ele pede para um amigo dele, Engels? Após ter dado um balão na sua esposa, ele falou: Engels, preciso da sua ajuda de novo. Porque a amiga da minha esposa que frequenta a minha casa está grávida. É mesmo? Está grávida de quem? Está grávida de mim. Você traiu sua esposa? Traí. Você pode cuidar do meu filho para mim? Abandona mais um filho. Abandona mais um filho. E esse filho é jogado para a casa de Engels, para a esposa do Engels cuidar, que também era muito rica. Essa filha de Engels aqui, à direita, ela se suicidou por quê? O esposo dela foi um dos grandes líderes do socialismo espanhol. Acontece que chegou a um determinado ponto, essa reportagem vai dizer, se você pesquisar lá no Google, é o país, a amarga vida das filhas de Marx. Você vai ter essa notícia, tá bom? Ela se suicidou por quê? Porque ela percebeu que ele, o esposo dela, que também traía muito ela, o esposo da filha de Marx, que também traía muito ela percebeu que a vida, ela era injusta. E que ela estava se tornando um peso para a sociedade. Ela deixou isso registrado. Então ela se mata porque ela acreditava que o comunismo, né, essa filosofia que dizia que todo mundo era igual, fez com que ela chegasse, no final das contas, se achando um peso para a sociedade, a ponto de tirar a própria vida. Essa é a história desse homem. Como eu disse para vocês, um gênio. Mas o espaço do gênio na porta é o quê? Só o vão da porta. Só o vão da porta. Então, após ainda a ideia de Marx, a gente vai ter, após essa filosofia marxista, a gente tem a filosofia evolucionista. 1859, Charles Darwin escreve um livro chamado A Evolução das Espécies. 1859 foi o ano que Ashbel Green Simonton, o pai do presbiterianismo do Brasil, chega também ao Brasil. Esse livro, no seu primeiro dia, ele foi esgotado nas livrarias. E essa filosofia diz que sobrevive aquele que é o mais forte. Sobrevive aquele que é o mais forte. Portanto, o evolucionismo, ele é tão intrigante, porque o livro que foi divulgado em Londres, no momento da sua divulgação até hoje, ele tem mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo. O que isso quer dizer? Que os verbos são incompletos. Eles dizem assim, é como se eles dissessem que nós suponhamos que seja dessa forma. Nós suponhamos que a evolução seja assim. Nós suponhamos também que a evolução também seja assim. Nós suponhamos que o evolucionismo seja assim. Até hoje, não foi comprovado quase que nenhuma das teses do livro. Acontece que essa filosofia, ela é ensinada nas escolas. Olha que horripilante. Você não sabia disso, não? Eu estou te contando aqui agora. Essa filosofia não é ensinada somente nas escolas, como é ensinada nas faculdades. Elas formam os professores. E mais uma vez eu digo, a gente se assusta com o resultado da coisa, mas a gente não olha para a estrutura da coisa. Outro grande pensador outro ponto interessante, né, para falar a respeito do evolucionismo. Essa ideia, aliada às outras ideias, elas deram origem. Elas acenderam o desejo no ser humano de achar que um era melhor que o outro. Quais foram as grandes personalidades, né, que acharam isso? Hitler, Stalin
Trotsky, Mao Tse Tung. O comunismo, somente na China, matou 59 milhões de pessoas. Impressionante. O comunismo, ele matou mais pessoas do que todas as perseguições religiosas feitas no mundo inteiro. Todas as guerras. Impressionante. Onde ele foi instalado, onde essas filosofias eram instaladas, virava um horror. Mas a gente se assusta com as consequências, mas não olha para o surgimento das consequências, para as ideias. Não é verdade? A gente se assusta com as consequências, mas não olha para os princípios das consequências. Outro pensador agora no âmbito mais da psicologia foi Freud. Freud é a psicologia. E Freud dizia algo assim, interessante. Ele dizia que os problemas da humanidade, eles não eram halógenos, mas autógenos. Como assim, Lucas? Freud diz que o seu problema não é você. O seu problema é o outro. Acontece que Freud também, ele criou essa ideia de que o seu problema não era por sua culpa, era por culpa de outras pessoas, né? Ou seja, você que é adolescente, o seu problema não é por sua culpa, era por culpa do seu pai, né? E o problema do seu pai é por culpa do pai do seu pai. E o problema do pai do seu pai é por culpa do pai do pai do pai do seu pai. Por isso que você sofre por conta do seu pai, por isso que você sofre por conta da sua mãe, por isso que você sofre por conta da sua avó, né? Ele dizia isso. Acontece que ele dizia que ele decidiu então estruturar essa ideia em 3 nomes, né, que nós conhecemos muito bem. Se você não conhece, eu vou te explicar agora, que é o id, quem sabe que são os outros, o ego e o superego. O id são os impulsos naturais do ser humano. O superego é aquilo que reprime o id. E o resultado dessa repressão do superego é o ego. Então a ideia de Freud era mostrar que nós somos reprimidos pelo superego, ou seja, quem seriam os superegos nossos aqui, dos adolescentes? Seria o pai, seria a mãe, seria a escola, seria a igreja. E agora, a gente tem um checkmate aqui, né? Para evidenciar que essa ideia de Freud era uma grande furada, né? Freud, na verdade, era uma fraude, como muitos dizem por aí, muitos estudiosos dizem por aí. Era que se Freud estivesse certo, nós deveríamos ser a geração campeã em saúde emocional. Campeã. Se Freud estivesse certo, todo mundo aqui teria que estar, top, voando baixo na mente. Eu sei que aqui deve ter uma galera assim, mas não por causa de Freud, por causa da palavra de Deus, que nos firma, mesmo em meio às nossas fraquezas. Você está fraco, ele te faz forte. É isso que a palavra de Deus menciona. Se tem uma coisa que é certa, é que após eu ter falado isso tudo aqui, a gente for sair daqui achando que as coisas acontecem pela nossa própria força, a gente já perdeu. Porque a gente vence as nossas batalhas em Cristo Jesus. Cristo é quem nos fortalece, Cristo é quem nos dá força. E nós nos tornamos sãos porque Cristo nos ergue pela mão. E essa ideia do id, do ego, do superego, ela resultou, né, em vidas sem freios morais. Ou seja, se o Estado está querendo me parar, dane-se o Estado, ele não vai me parar. Se os meus pais estão querendo me parar, tô nem aí, eles não vão me parar, porque eles estão querendo me reprimir. A culpa não é minha, afinal de contas. A culpa são dos outros. Essa foi a ideia de Freud. Essa é a ideia da filosofia do amigo, de fato. Que a Bíblia, ela coloca por terra. Porque nunca ninguém disse, antes de Cristo, que nós deveríamos amar o nosso inimigo. De fato. Cristo foi o primeiro a dizer que nós, além de amarmos nosso irmão como nós nos amamos, nós devemos amar aquele que nos persegue. Aqueles que nos perseguem. Eu não estou dizendo isso aqui porque logo após dizer isso a respeito de Freud, dizendo que o Estado te persegue, a sua mãe te persegue, seu pai te persegue. Não entenda isso. Eu estou querendo te mostrar que as nossas relações, as relações humanas que Freud instaurou como sendo as relações ideais, se fossem verdade, nós seríamos hoje os campeões em saúde emocional. Não sei se você sabe, mas o Brasil está no ranking de ansiedade. O país mais ansioso do mundo, adivinha quem é? Brasil.
não para por aí. Não para por aí. A gente percebe que o mundo está desordenado. Nós nos assustamos com tudo isso, mas não olhamos as origens das ideias. A bomba mais poderosa do mundo, que é a bomba das ideias. Depois surgem, outros movimentos, como o pragmatismo de William James, que diz que não importa a verdade. Pragmático, ele é assim. Sou pragmático. É legal, tem gente que fala isso, né? Você acha inteligente. Sou pragmático. Né? Pragmático é aquele que diz que eu faço aquilo que funciona. Agora tem um porém. O que funciona, muitas vezes, é o errado. Como assim? É o fora da lei. O que funciona, às vezes, os que dizem isso, roubam. Os que funcionam, os que dizem que fazem o que funciona, eles fazem ainda sendo errado. Esse é o pragmático. Ele faz aquilo que funciona. Ele faz aquilo que funciona. Porém, de fato, a gente compreende através das Escrituras que o que importa para nós não é o que funciona. Se tem algo que transgride a palavra de Deus, que vai atrapalhar uma realização nossa, nós deixamos de lado. Não por nossas próprias forças, mas porque Cristo nos fortalece para conseguir vencer isso. Às vezes é uma situação na escola, uma festa, um evento junto com amigos. Poxa, vou para esse evento ou não vou para esse evento? Não, mas se eu for para esse evento eu vou ganhar tanto. Não, mas se eu for para esse evento eu vou criar amizade com tal amigo. Não, mas se eu for para esse evento, se eu não for para esse evento vai pegar mal. Pragmático, não, eu vou porque vou, não estou nem aí se está errado ou não. Quem é que diz que está errado? É o meu superego, é a igreja, que é a minha mãe que diz que está errado? É o Estado que diz que está errado? Não importa, eu faço o que eu acho que é certo. Mais uma vez, a gente se assusta com as consequências, mas a gente ignora de onde vieram as consequências e quais eram os propósitos daqueles que criaram essa filosofia. Os efeitos danosos do pragmatismo, efeitos danosos e desastrosos em todos os níveis, relacionamento, vida com Deus. Nós devemos compreender isso e perceber que essa força para enfrentar esse desafio de, às vezes, pegar mal, nós vencemos porque Cristo nos fortalece. Porque Cristo nos toma pela mão e nos ajuda a passar por esse túnel escuro. Depois vem o positivismo de Augusto Comte. E o positivismo diz que o problema do mundo era a falta de educação. Parece piada, né? Você sabia que, se nós formos colocar em níveis de profissão, né? Por exemplo, o político, ele tem a profissão de político, né? E na maioria das vezes, os políticos, a maioria deles tem nível superior. Aí agora tu vê, se o problema do mundo fosse educação, né? Não existiria nenhum político ladrão, né? Porque eu acho que todos eles sabem ler e escrever. Augusto Comte dizia isso, que o problema do mundo era a educação. Mas aí a gente olha para a nossa política, não só no Brasil, mas no mundo todo, e percebe que homens notáveis, que eram gênios, mas eram extremamente cruéis. Não somente com os outros, mas com sua própria família. Com sua própria família. Pode tirar essa imagem desse senhor aí e deixar a imagem do Cid Santos, por gentileza. Aqui já acabou. Ali. Então a gente percebe que a educação sozinha, segundo o pragmatismo, ela não tem o poder de transformar o coração do homem. Não tem o poder de fato de transformar o coração do homem. Agora, eu acho que tinha mais uma imagem que era a última. Pode colocar para mim, por gentileza? Que é a parte que eu vou fazer algumas aplicações a respeito dessas questões. Essa era a última, né? Isso. Penúltima? Qual era a antepenúltima? Isso. Deus é santo, preciso eu ser santo, separado com Ele. Foi eu transferir isso para o começo. Pode passar para a última que eu falei a respeito da santidade. Né? Então, o que a gente conclui disso tudo? É que essas filosofias são aplicações, nós vamos falar de uma por uma, bem rapidinho. Né? Elas têm o objetivo de fazer com que a gente, ali está escrito ali, a negação de uma verdade absoluta. Que a gente esqueça que exista uma verdade absoluta. Por quê? Porque é mais fácil e mais cômodo viver no relativismo. É tese, é antitese e depois uma síntese. Mas depois tem outra tese e outra antítese e outra síntese. O que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2? Não vos conformeis com este século,
mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que conheceis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E é interessante quando eles dizem a palavra mundo ali, né? Eu já preguei esse texto aqui várias vezes, e mundo ali tem mundo e conformação, né? Tem duas palavras para cada um deles, que é cosmo, né? E para transformação é esquema e morfê, né? Morfê é uma transformação, é uma forma que você tem e ela não se modifica. Ela é antirrelativista. E esquema é uma forma que se modifica à medida em que o ambiente que você está também muda. Eu estou aqui, eu sou de uma forma, eu estou lá fora, eu sou de outra forma, eu estou com meus amigos, eu sou de uma outra forma. Paulo diz, não seja assim. Não caia em esquemas. Não seja aqui um jeito, hoje você é de um jeito, lá fora você é de outro jeito. Não, seja morfê, seja transformado de verdade. Seja de uma forma, entre numa forma que é a forma de Cristo. Tenha aquela forma ali e viva naquela forma. E vivam naquela forma. A palavra de Deus está ali. Para que você... Para o que acontece? O que vai acontecer se você fizer assim? Paulo diz, é uma sentença. Para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu falei a respeito de vontade de Deus, é interessante, né? Se você um dia encontrar, né, uma lâmpada mágica, você esfregar a lâmpada mágica, não se aguentar esfregar a lâmpada mágica, sai um gênio de lá de dentro, tu toma um susto primeiro, daqui a pouco o gênio fala, você pode... Você olha pro gênio e fala assim, né? Você é o gênio da lâmpada mesmo? O gênio da lâmpada? Ele fala, sou. Então eu posso fazer 3 pedidos? Aí você pergunta pro gênio, né? Aí ele fala, não, 3 não. Você pode fazer quantos você quiser. Como assim quantos você quiser? Quantos você quiser. E todos que vocês fizer, que você fizer, eu vou realizar. Não tem esse gênio da lâmpada? Só na nossa pequena anedota aqui, né? Esse gênio da lâmpada existe. E ele faz, ele cumpre tudo o que você pedir. Esse gênio da lâmpada é Deus. Só que a palavra de Deus diz que tudo que nós pedirmos em seu nome, Ele nos dará. Se nós pedirmos aquilo que Ele tem para nos dar. E para a gente compreender aquilo que Ele tem para nos dar, a gente precisa viver a sua vontade. A gente precisa não se conformar e viver a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus. E não negar que existe uma verdade perfeita, absoluta, supra-racional, que é o próprio Cristo. Essas filosofias, elas também tentam fazer com que a existência de Deus, ela seja esquecida. E isso gera também um grande problema que nós temos hoje na teologia, que é o liberalismo teológico. Ou seja, que são erros bíblicos. As pessoas pegam um texto, né, e criam outra narrativa para aquele texto, tentando relativizar aquilo que a Bíblia diz. E nós caímos num relativismo moral. Precisamos fugir desse relativismo moral. Precisamos fugir dessas mentiras. Mentiras que o tempo todo tem que ficar se renovando, porque hoje é uma, amanhã é outra, depois da manhã também é outra. Aí tu tem que voltar para de ontem. Mas tu já esqueceu a de anteontem. Ou seja, é o relativismo moral. Cada hora é uma coisa. E também eles anulam, no limite, eles tentam entranhar a anulação da transcendência. O que é isso? Você vive a sua vida como se não existisse céu e inferno. Você está ansioso, você está cabisbaixo, você está sofrendo um pecado, você está com um espinho na carne, você está viciado em pornografia, você está se mutilando dentro de casa, você está sofrendo, e eles tentam, essas filosofias, elas querem anular essa transcendentalidade do sofrimento. Como assim? É normal. É normal. Tudo que tu está passando é normal. Tudo que tu está passando é normal. Eu digo, a gente se espanta com a consequência, mas não olha o que nos trouxe até aqui. Não ignore a transcendentalidade do homem, do ser vivo, que o tempo todo precisa estar em contato com Deus, buscar a verdadeira religião. A verdadeira religião é o próprio Cristo. Religião é um verbo do latim que significa, um verbo não, é uma palavra do latim, melhor dizendo, que significa religar. Religar. Então nós precisamos viver a verdadeira religião. Quem é que nos religa com Deus? Cristo. Então nós precisamos viver Cristo. Respeito pela vida e pelo outro. Se você é pragmático, você não está nem aí para o outro. Se você acredita naquilo que Freud diz, que o teu problema não é você mesmo, o teu problema é o outro, você não está nem aí para o outro. Mas a palavra de Deus nos menciona que nós devemos amar o nosso irmão
e também devemos amar o nosso inimigo. Aí eu te pergunto, imagina se a rua Renato Rebeca, a rua, vamos pensar aqui, não vamos pensar no mundo não, a rua aqui, ou a minha casa, ou o meu círculo de amizade, ou o grupo de adolescentes da Presbiteriana do Rio da Prata, ou a igreja da Presbiteriana do Rio da Prata, ela se amasse na mesma intensidade, ela amasse o irmão na mesma intensidade que ela se amasse. Você está lá com um casaco, a irmã do teu lado fala assim, estou com frio, tu fala, toma meu casaco. Não fica usando, não, toma meu casaco, vai virar-se briga. Não, bota meu casaco, eu te amo, rapaz, bota meu casaco que tá com frio. Não, mas eu te amo também, toma meu casaco que tá com frio. Ou tivesse briga de perdão, né? Pô, te peço perdão aí. Não, mas pede perdão também, eu te peço. Não, mas eu te peço de pedir perdão primeiro. Não. Se fosse briga de perdão em vez de briga, outros tipos de briga, né? Imagina. Agora imagina se isso reverberasse. A rua Renato e Rebeca agora, um amando o outro como se ama. Imagina. Agora imagina o bairro do Rio da Prata. Imagina, tu parando no sinal do Rio da Prata e não tendo um buzinaço atrás. Agora imagina o Rio de Janeiro. Olha que loucura. Imagina isso, bicho. Imagina isso. Agora vamos mais um pouquinho. Sudeste. O Sudeste todo, né? Sem briga de, biscoito, bolacha. Não, tá bom, biscoito, bolacha, não estamos nem aí, não. Imagina. Agora, posso te dizer um negócio? Isso tudo vai se concretizar. Talvez não o Rio da Prata. Muito menos o Sudeste, porque eu sempre vou achar que é biscoito, não é bolacha. Mas no céu, meu irmão, o céu, que é a certeza que cada um de nós aqui devemos ter no nosso coração, essas coisas já estão acontecendo. Já estão acontecendo. E a última aplicação, desespero existencial, falta de sentido. Quando o ser humano, ele mergulha nas filosofias do mundo, ele sofre uma coisa chamada desespero existencial, falta de sentido. Ele não tem sentido na vida. E segundo Viktor Frankl, o ser humano, um psicólogo austríaco, que radicado na Alemanha, sofreu pelo nazismo, viveu ali no ambiente de campo de concentração, ele percebeu que as pessoas que menos sofriam, entre aspas, ali, eram aquelas que percebiam um sentido na vida, que tinham um sentido na vida. E o sentido na vida do seguidor de Cristo é o próprio Cristo, irmão. É aquele que morreu, ressuscitou, matou a morte e te deu a vida eterna. Olha que maravilha. Então, essas filosofias que nós tratamos aqui muito rapidamente, no 1.5, talvez 1.75, quase 2.0, elas pregam a falta de sentido, não tem sentido, eu sou pragmático. Isso gera um desespero existencial. Em contrapartida, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é forte. E ela nos dá um direcionamento impressionante, que foi o nosso texto. Vamos lá para o nosso texto para a gente encerrar? Colossenses. Colossenses 2, 8, por favor. Vamos ler aqui na tela, todo mundo junto de novo. No 3. Vamos ficar de pé e ler isso daí no 3. O pessoal vai louvar depois, ou eu estou furando aqui o negócio? Vai não, né? Então beleza. Depois chama o pastor? Tá bom, depois eu vou chamar o pastor, depois dessa oração e dessa leitura. Vamos ler em uma só voz? No 3. 3. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não. Amém. Essa é a mensagem de hoje para nós. Não nos deixemos levar por aquilo que o mundo diz. Porque se isso acontecer, né? Hoje nós estaremos indo para um lado, amanhã para o outro, depois para o outro, depois para o outro, depois para o outro. Amém? Que Deus tenha falado com você e que nessa conferência você receba de Deus, de fato, aquilo que Ele tem para você. Porque Ele tem, sem nenhuma sombra de dúvida, a paz, o sossego, a vida e a abundância de espírito. A abundância de espírito. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos reservou aqui nessa noite para poder aprender a Tua palavra.
de uma forma mais temática nessa noite. Te agradecemos porque o Senhor nos revelou aqui que o Senhor é a verdade absoluta. O Senhor é aquele que nós devemos agarrar para poder viver uma vida com sentido, Senhor. Nós não queremos ser pragmáticos, nós não queremos ser, Senhor Deus, levados por vãs filosofias. Nos ajuda, Pai, porque por nossas próprias forças nós não conseguiremos. Por isso nós clamamos por Tua ajuda, Senhor. Cada adolescente que está aqui nessa noite clama por Tua ajuda. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, para que nós sejamos verdadeiramente sal na terra, a luz do mundo. Não sejamos, Senhor Deus, influenciados por essas vãs filosofias. Nos fortalece, Senhor. Nos fortalece nessa noite. Em nome de Jesus é que nós pedimos, Pai. Amém e amém. Pastor Elias, por favor. Amém. Muito bom, né? A gente passar um tempo aqui junto, a gente conversar, rir, brincar, comer, lanchar. É tão gostoso a gente estar junto falando das coisas de Deus. Uma coisa gostosa que a gente fala sobre santificação. E santificação é uma continuidade daquilo que já aconteceu conosco na salvação, né? Se a gente está falando de santificação, santificação é o processo que a gente tem na nossa vida a respeito daquilo que Deus já fez em nós, que é nos salvar. Então você é um salvo em Cristo Jesus. Você já é um escolhido, um eleito, alguém separado por Deus e separado para viver uma vida conforme os propósitos e princípios, os valores da palavra. Então que você continue assim, jovem, adolescente, que você continue assim, buscando o Senhor, crescendo, se santificando. É bom a gente falar sobre esse assunto, está lá, sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. Eu separei você. E a gente está no 2, né? Não é no 2.0, mas porque é o tipo de coisa que a gente não cansa, é processo. É caminhada, é crescimento. Então, continue assim. Essa é a minha palavra para você. Hoje foi só o comecinho. Amanhã a gente vai ter o dia inteiro falando sobre isso também. Tem a escola dominical de manhã, mas se é processo de santificação após a nossa salvação, você tem que estar na EBD, né? Então, escola dominical. Amanhã a gente tem eleição também, né? A eleição aí, alguns já votam mais de 16 anos, por opção, quem tem mais de 18 é obrigatório. Então, meu irmão, lembra que você é um escolhido de Deus. Você vota de acordo com princípios e valores estipulados pela palavra, conforme a gente viu aqui. Pela palavra de Deus. Então, saiba quem você vai escolher como candidato aí, né? Num partido decente. Ninguém é perfeito. Realmente, ninguém é. Mas veja qual é o menos pior, então. Amém? E Deus te abençoe. O que eu faço? Dou a palavra para eles? Amém? Então vem. Quem que vai continuar falando? Sim. Ninguém vai falar, não? Cadê? Louvor? Então, vamos louvar. Digno Cordeiro.